As informações do programa a seguir não dispensam os cuidados e orientações médicas e de outros profissionais da saúde. Fique agora com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Muito boa noite, pessoal. Mais uma quinta-feira aqui. Estamos reunidos na Rádio TV Fraternal às 8 horas da noite, para quem está assistindo a estreia aí, quintas-feiras. E para quem está assistindo gravado, o meu bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei em que horário você está assistindo, mas eu estou aqui, eu sou o terapeuta Luiz De Vitro, trabalho com quiropraxia, massagem, acupuntura, reiki, tenho um espaço de bem-estar e saúde integral aqui na cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo, Brasil, e estou aqui hoje com o meu amigo novamente, o Jefferson, a Mara e o Ricardo, nos estúdios aqui, realizando a gravação do nosso programa, cujo tema de hoje é alimentação regenerativa. Ou, se vocês quiserem também pensar, a alimentação de um ponto de vista espiritual, de um ponto de vista curativo, digamos assim, que consiga fazer com que algumas doenças, algumas patologias entrem em remissão. O que é uma remissão ou uma regressão? É quando a pessoa tem uma doença, pode ser uma doença cardíaca, uma diabetes, uma doença autoimune, e através da alimentação, você consegue fazer essa doença regredir. Tem alguns livros que já falam sobre isso. Tem um livro que se chama Remissão Radical, que fala sobre casos de câncer, no qual a doutora Kelly Turner, ela computou 9 fatores que são capazes de auxiliar na remissão, por exemplo, de um câncer, ajudar. Tá? Mas como a gente falou aqui, inclusive na entrada do programa, nenhum desses conselhos e nenhum dessas explicações dispensam os cuidados que você está tendo com o seu médico ou outros profissionais da área da saúde que estão te acompanhando. Então, sempre consulte seu médico ou os outros profissionais da saúde que estão te acompanhando, por exemplo, seu nutricionista, seu fisioterapeuta, o seu educador físico, enfermeiro, dentista e etc. Tudo bem? Então vamos lá. Continuando então aqui, existe um outro livro que se chama Cura Espontânea. Na verdade, existem 2 livros, se eu não me engano, que se chamam Cura Espontânea. Um é do Dr. Will e o outro é do Dr. Jeffrey, né? Ambos estudam. O Dr. Jeffrey, na verdade, ele é também um médico de Harvard e também estudou alguns casos de doenças que, entre aspas, sumiram, e um dos pilares principais das pessoas que conseguiram fazer com que um tumor, entre aspas, desaparecesse foi porque elas mudaram a alimentação delas, tá? E aí, uma das coisas que a gente pode começar logo de início falando, se você quiser usar a alimentação como um pilar para você ter mais saúde ou para você reverter ou regredir uma doença, é você prestar atenção a alguns alimentos que seria muito interessante você cortar, parar de ingerir. Mas o principal, se nós olharmos para a nutrição, para a alimentação, de um ponto de vista espiritual, é o que eu falei no programa anterior. É você principalmente praticar durante a sua alimentação uma atenção plena, que é o que a gente chama de mindful eating, ou seja, você comer prestando atenção. Então, torne da sua refeição um momento sagrado. Pare tudo o que você está fazendo e preste atenção no que você está comendo, em como você está comendo, na saliva, no sabor, no alimento, e imagine esse alimento também, use o seu poder mental, a sua imaginação, imagine que este alimento está indo para as células
que estão precisando e está tendo uma troca e você está conseguindo eliminar aquelas células negativas, aquelas células ruins, tá? Do seu corpo. Por exemplo, uma célula cancerígena ou um tumor, um nódulo ou um lugar, por exemplo, no seu corpo que pode estar com um estreitamento ou um inchaço. Você imagina que essas células estão indo para aquela região e estão normalizando toda essa estrutura, tá? Então use o seu poder mental, a sua intenção, que inclusive hoje em dia também já é comprovado pela neurociência, que você colocar uma intenção em algo também melhora a bioquímica daquele funcionamento internamente dentro do seu corpo. Então, por exemplo, voltando ao nosso episódio anterior sobre atividade física, você, quando estiver fazendo a sua atividade física, você pode imaginar as suas células ficando mais fortes, tendo uma troca, o seu músculo fortalecendo, quebrando as fibras, gerando outras fibras. Então você pode usar o seu poder mental para potencializar a sua atividade física, imaginando a célula, como ela é por dentro, o que está acontecendo, e também para potencializar a sua alimentação. Só que em ambos você precisa estar o quê? Com uma atenção plena. Se você estiver se alimentando ou fazendo uma prática física, conversando, distraído, pensando no passado ou no futuro, você não vai conseguir usar todo o seu potencial mental ao seu favor, certo? E alguns alimentos, né, que eu citei que são muito prejudiciais, um deles que a gente pode citar é, por exemplo, o açúcar, principalmente o açúcar industrializado, porque o açúcar ele alimenta as células que causam tumores e são cancerígenas. Então, uma das coisas principais quando a gente está falando com um cliente ou um paciente oncológico é ele procurar cortar ao máximo o açúcar refinado, o açúcar industrializado. Por este motivo, exatamente, porque as células cancerígenas, as células que dão origem a um tumor, elas fazem uma respiração anaeróbica e elas se alimentam do açúcar. Então, uma das primeiras coisas que você poderia cortar seria o açúcar. Um outro composto que ele é extremamente prejudicial, e aí todos os ouvintes e telespectadores que forem celíacos já sabem exatamente qual composto eu vou falar, é o glúten. O glúten ele é extremamente prejudicial ao nosso organismo, principalmente porque ele vai destruindo pouco a pouco o seu intestino. E olha só que interessante e que complexo. Seu intestino, as paredes do seu intestino, elas têm uma ligação que a todo momento, através de células nervosas, ela fica mandando informação para o seu cérebro. E é através do intestino que muitas vezes nós conseguimos acessar o nosso inconsciente e subconsciente. Tanto que dentro da psicologia biodinâmica, que é um dos ramos da psicologia, quando o terapeuta está aplicando a massagem, ele coloca aqui na barriga da pessoa um estetoscópio eletrônico. Para, enquanto ele está fazendo a massagem, ele ouvir os sons do intestino e do estômago para saber se ele está conseguindo ou não acessar o inconsciente da pessoa através da massagem. Vocês sabiam disso? Então, o nosso intestino é como se fosse um segundo cérebro. Então, se você quer ter uma saúde mental melhor, você pode simplesmente mudar a sua alimentação. Se você quer ser menos ansioso, sair de uma síndrome do pânico, de crise de ansiedade, de toque, transtorno obsessivo compulsivo, se você quer sair de uma fobia, se você quer sair de uma depressão, talvez ou simplesmente pode ser que você mudando a sua alimentação, você consiga se equilibrar emocionalmente. Inclusive, a gente falou muito disso no episódio anterior, a atividade física também tem muita gente que consegue sair de uma depressão, de uma síndrome do pânico ou de uma crise de ansiedade, simplesmente fazendo terapia com psicólogo ou psicanalista e praticando atividade física. Não precisa de remédio algum, em muitos casos. Novamente,
consulte o seu médico, de preferência um psiquiatra. Tudo bem? Então, através da nossa alimentação, nós conseguimos mudar o nosso corpo físico, que altera as nossas emoções, que vai se conectar ao quê? Ao nosso espírito. E se tem uma conexão entre as nossas emoções e o nosso espírito, através da nossa alimentação, seria possível fazer com que um obsessor começasse a ter medo de chegar perto da gente? Sim, porque um obsessor, ele está querendo o quê? Sugar de você o quê? A sua energia vital, igual um vampiro, né? E lembra que a porta de entrada é sempre o Sméagol. É o seu Sméagol internamente que faz entrar em ressonância com o obsessor através dos seus padrões mentais negativos, as suas vibrações negativas, que fazem com que sejam a porta de entrada para tudo isso. Então, através da sua alimentação, você consegue alterar as suas emoções. E quanto mais vida você tiver, mais energia, mais energia de vida, menos o Sméagol vai aparecer na sua vida, menos o obsessor vai conseguir chegar perto de você. E aí eu te deixo uma pergunta, um questionamento, e reflitam aqui comigo. Quais são os alimentos que mais têm vida, mais vivos que existem? Eu não sei para vocês, mas de tudo que eu já estudei, os alimentos que apresentam mais vida, de todos eles, eu estou falando alimento físico, assim, material. É claro que um dos alimentos que mais tem vida é a água, que daqui a pouquinho a gente vai falar, mas eu estou falando do alimento sólido. Desses alimentos sólidos, quais são os que mais têm vida? É aquele tripézinho: legumes, frutas e verduras. Então, os legumes, as frutas e as verduras são os que mais têm energia vital, é os que têm mais vida. Não é à toa que as pessoas que consomem menos carne, principalmente a carne vermelha, existe um estudo através das zonas azuis, que são os locais onde as pessoas mais vivem no mundo, que elas vivem por muito mais tempo, tá? E uma outra coisa também que faz você viver por muito mais tempo e ter muito mais qualidade na sua alimentação é comer até se sentir 80% saciado. Não comer até ficar encaixado, cheio, tá? Esse também é um dos pilares dentro da alimentação para ter uma maior longevidade. E uma das coisas que mais faz nós acessarmos o potencial de cura que existe dentro de nós através da alimentação são os jejuns. Já ouviram falar dessa palavra? Jejum. Pois é. Você pode perceber que um animalzinho, um cachorrinho, um gatinho, se você tiver ali em casa, ou até mesmo um animal na floresta, quando ele está doente ou ferido, uma das primeiras coisas que ele faz é se recolher e ficar em jejum até melhorar aquela questão. E nós temos vários casos dentro da literatura, inclusive científica, que mostram, através de artigos e através de outras pesquisas, que algumas doenças conseguiram ser revertidas através do jejum, através da não ingestão de nenhum alimento e a ingestão somente de água ou de sucos, né? E se você se recordar, se você pegar ali na Bíblia, tem vários personagens que fizeram jejum. Para quê? Para ter uma maior conexão com a parte espiritual. Jesus, por exemplo, ficou em jejum durante um longo período quando ele sabia que ele ia desencarnar, não é mesmo? E um dos jejuns mais fortes que existem na Bíblia é o jejum de um personagem bíblico chamado Daniel. Daniel, na Bíblia, ele fez um jejum no qual ele se absteve de todos, entre aspas, prazeres. E aí, o que seriam esses prazeres? Ele não ingeriu nenhum alimento de origem animal,
ele ingeriu somente frutas, legumes e verduras e oleaginosas, por exemplo, a gente pode dar o exemplo aqui do amendoim, da castanha, e das nozes e por aí vai. E ele, principalmente naquela época, não tinha acesso a nenhum alimento industrializado. Então, nenhum tipo de alimento industrializado na sua alimentação. Ele também, durante esse período do jejum dele, não se perfumou, né? Ele, claro, se higienizava, mas não se perfumava e procurou não ter relações sexuais. Então você pode pegar, principalmente, a parte alimentar do jejum de Daniel. Também dentro desse jejum tem a parte de não ingerir bebida alcoólica, tá? E aplicar na sua vida, nem que seja por uma semana, para você fazer uma limpeza física no seu corpo. E através dessa limpeza física no seu corpo, que a alimentação pode proporcionar a você, você vai acessar o seu inconsciente, as suas emoções e fazer uma limpeza espiritual também. Por quê? Porque você vai perceber que o nosso corpo ele é viciado e os hábitos estão gravados no nosso corpo, que é o que a gente vai falar no próximo programa, tá bom? Então vamos deixar aqui, sobe aí, Jefferson, o endereço do Reiki, fazendo um favor, para o pessoal que quiser receber Reiki, toda sexta às 8 horas por 1 quilo de alimento. Sobe aqui também os nossos contatos da rádio, para quem quiser acompanhar a nossa programação lá no site, e dos meus outros colegas aqui da rádio. E os meus contatos aqui, o @holoclínica, com H no começo no Instagram, né? E o meu WhatsApp, que é o 11 99545 5262, que é o meu WhatsApp. Uma ótima e excepcional noite para vocês e nós nos vemos na semana que vem, às 8 horas da noite. Valeu! Você ouviu Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Boa noite, queridos amigos. Estamos hoje presentes aqui na Holoclínica e agradecendo ao Luiz e toda a sua equipe e principalmente as pessoas que, com muito boa vontade, se dispuseram a fazer essa doação, uma grande quantidade de alimentos que com certeza será destinada a muitas pessoas que ainda se encontrem necessitadas. Então nós da Rádio e TV Fraternal só temos aqui a demonstrar nossa gratidão a todos e garantir que tudo isso que aqui está, com certeza vai alimentar e vai amenizar em muito a fome e o desconforto de tantas pessoas que passam por dificuldades. Gratidão a vocês que fizeram essa doação, gratidão a toda a direção da Holoclínica. Então estou aqui hoje, eu sou o Ricardo e a Mara. Nós estamos aqui hoje fazendo esta coleta de presente, que é um presente que a Fraternal vem aqui para poder resgatar. Mara? Feijão, arroz, panetone, açúcar, leite, óleo, tem muita coisa aqui. Muita. Nós só temos a agradecer. Muito obrigada, viu, Luiz? Muito obrigada a todo mundo aqui da Holoclínica, aos pacientes e a todos os que colaboraram com essa arrecadação de suprimentos para tantas pessoas que necessitam, como o Ricardo disse.